vamos estar lendo a palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11. Como eu falei, eu estava meditando, e eu pedi uma palavra a Deus, e Deus me direcionou a este livro de Juízes, capítulo 11, que vai falar sobre Jefté. E diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Amém? Vamos estar lendo só até aqui, vamos fazer uma oração. Pai querido e amado, isso aí é a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido. E assim, Deus, lendo a tua palavra, Pai, trazendo assim agora, Pai, uma meditação, que o Senhor possa, Pai, aleluia, nos alimentar grandiosamente, nos trazer o conhecimento, nos trazendo o que precisamos, ó Pai, para estarmos fortes e firmes e bem alimentados na tua presença. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, cada um que vai estar ouvindo esta pregação, de forma que o Senhor venha trazer para cada um, Pai, o conhecimento a qual o Senhor quer que cada um tenha, Pai, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que Jefté, ele era um gileadita, da cidade de Gileade, e o seu pai, aleluia, a qual se chamava Gileade, aleluia, ele casou de novo e teve outros filhos, sendo que esses filhos de Gileade, eles não quiseram coabitar, ou que esse filho dessa prostituta viesse a estar com eles ali, com o pai dele ali, que eles viessem a receber do pai dele, como está escrito aqui, ó, não herdará em casa de nosso pai. Então eles meio que expulsaram a Gileade, a Jefté de casa, e Jefté, ele foi morar, aleluia, ele saiu dali e foi morar em outro lugar, ali pela terra, habitou pela terra de Tobi, e ali pessoas de má fama começou a andar com ele. Mas a palavra, aleluia, que eu quero começar já a frisar aqui para a igreja é o seguinte: a palavra vai dizer algumas coisas sobre Jefté. Primeira coisa que a palavra vai dizer de Jefté é que Jefté era um homem valente e valoroso. Jefté era um homem valente e valoroso. Esses são dois títulos que a Bíblia remeteu a ele. Mas também a palavra vai dizer que ele era filho de uma prostituta. Então eu quero dizer o seguinte já, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, que nos dias de hoje, as pessoas não querem saber se você é valente, se você é valoroso, se você é corajoso, se você é um bom homem, um trabalhador, não. Mas ele vai querer arremeter os seus piores títulos. Ele é filho de prostituta. Ele é agressivo. Ele é fofoqueiro. Ele ou ela, independente de quem está arremetendo a palavra. A palavra só vai dizer da pior fama da pessoa, mas não vai arremeter o que a pessoa é boa. Por exemplo, a pessoa de repente pode ter, ele não escolheu ser filho de uma prostituta, mas ele veio a nascer e era um homem valente e valoroso, mas as pessoas quiseram reconhecer ele mais por aquilo do que por isso. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela nos ensina que Deus, ele age de maneira diferente. Deus, ele tira alguém do fundo do poço para poder fazer um homem valoroso. Deus, ele tira alguém em estado lastimável e faz ele estar andando sobre os grandões. A palavra de Deus, ela vai nos falar, aleluia, que Deus, ele age diferente de como os homens agem. A palavra vai nos ensinar o seguinte, que nós não podemos jorrar de nós duas fontes. O que significa isso? Nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos falar, vamos falar assim, bem o tempo todo e mal também. Não, a palavra vai dizer que da nossa boca tem que jorrar uma fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Então da tua boca, ela tem que ser jorrada somente palavras de salvação e vida eterna.
Você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa, você é um abençoado, você é uma abençoada. Olha, Deus tem planos na tua vida, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Ser um homem abençoador de palavras, ser um homem ou uma mulher que venha trazer palavras abençoadas. Por exemplo, dentro do teu lar, você não vai dizer que o teu lar é uma droga, você não vai dizer que os teus filhos são rebeldes, você não vai dizer que os teus filhos não são bons ou que tua esposa não é boa, não. Você tem que trazer palavras de bênção. A minha esposa é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, os meus filhos são profeta, a minha esposa é uma profetisa, a minha esposa é uma boa mulher do lar, ainda que ela não esteja sendo, mas através da palavra que gera, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E se você está esperando alguma coisa, já profetiza: meu filho vai ser bem sucedido, eu vou ser bem sucedido, a minha esposa é uma esposa maravilhosa, e assim você vai gerar um ambiente de bênção ao teu redor. Você vê por que muitas pessoas se sentem bem dentro da igreja ou no ambiente de oração, mas quando sai da igreja parece que não aconteceu nada, porque dentro da igreja, ainda que exista, presta atenção no que eu vou falar, ainda que exista homens falador, blasfemador, homens iracundos, homens que se iram por qualquer coisa, mas quando eles estão aqui dentro, vamos falar assim, como é que se diz a palavra? Pelo temor a Deus, eles nunca vão direcionar aqui uma palavra que vai transgredir o senso de alguém, o ego de alguém, mas ele vai sempre tratar, é como se eu vou te falar assim, aquele que trata bem alguém, geralmente essa pessoa, mesmo estando ali num momento difícil, ela vai tratar aquela outra pessoa bem também. Deu para entender como é que é as coisas? Você já viu como é que as coisas pegam? Eu vi um vídeo uma vez de um homem que entrou não sei se foi um trem ou um ônibus, que ele começou a rir sozinho dentro do trem, do ônibus, não lembro? E daqui a pouco todo mundo começou a rir também. Isso se chama contagiar. A forma de contagiar os outros é o que Deus quer que nós façamos através da palavra, através de palavras de vida. A palavra do Senhor vai falar que, aleluia, rios de águas vivas fluirão de nós, mas de que maneira? Quando nós começarmos a ter somente uma fonte dentro de nós. Qual é a fonte que está jorrando de dentro de você? É uma fonte de bênção e salvação ou uma fonte de águas amargas? Então, ainda que eu sei que neste mundo jaz o maligno, neste mundo há tribulação, há dificuldade, há guerra, e toda a sorte de maledicência que existe, nós temos que ser a luz na escuridão desse mundo. Nós andamos na contramão do mundo. A palavra do Senhor vai dizer algo lindo em Romanos capítulo 12, de forma que nós não temos que ser como este mundo. Deixa eu só ver aqui essa palavra que ela é maravilhosa, e é Romanos 12, 2. Eu falo muito essa palavra, mas me fugiu da mente como está escrito, somente para que não venha ficar diferente, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que significa isso, igreja? Enquanto o mundo está andando para trás, a igreja anda para frente, porque ela não se contamina. Ali tem uma rodinha de pessoas que estão xingando, falando palavrões, ou fazendo fofoca, ou coisa do tipo. Eu vou me afastar. Ainda que se eu puder chegar lá e der uma palavra, irmãos, Deus tem bênção para vocês. Deus quer fazer maravilhas na vida de vocês. Deus quer transformar a vida de vocês. Mas para que isso aconteça, você tem que aceitar a fonte de vida do Senhor, que é uma fonte de água que jorra para a eternidade. E quando você for fonte de água viva, tudo que você fizer prosperará. Diz a palavra, aleluia, a palavra nos ensina a ser próspero de todas as maneiras, mas a melhor maneira de ser próspero é fazer a vontade de Deus, é crer que Deus pode fazer e fará a mudança necessária,
Por exemplo, eu não sei muito da vida de cada um, mas eu sei que cada um tem um leão e um urso para matar todo dia. Todos nós temos uma jornada, todos nós temos luta, mas eu quero dizer para a igreja que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta não é contra a nossa esposa, contra a nossa família. As nossas lutas, a palavra vai dizer que é contra principados e potestades celestiais. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, que ele só tenta matar a nossa alma. E para que ele venha fazer a nossa alma ir para o inferno, ele vai tentar nos destruir de alguma maneira. Então, ele vai usar quem está perto, ele vai usar quem... Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus vai falar que os piores inimigos que nós temos está dentro da nossa própria casa. Olha que palavra dura é essa. Como é que eu vou aceitar que os meus inimigos estão dentro da minha casa? Quem pode ser o maior inimigo que eu tenho? A minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe? Pode, por quê? Porque eles conhecem a minha vida toda. Eles sabem o que eu faço dentro de casa. Então, se eu sou uma pessoa ruim dentro de casa, isso vai me trazer tribulação, dificuldade e vai me trazer rivalidade. Vai me trazer inimizade. Então, inimizade é o quê? Inimigos. Então, se eu sou uma pessoa ruim, automaticamente eu estou criando inimigos para mim. Mas quando nós nos tornamos uma pessoa que tem a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, nós temos a amizade que precisamos dentro de casa. Ainda que nós temos dificuldade com nossos familiares, mas que nós venhamos a encontrar o caminho da amizade, o caminho do amor, o caminho da caridade, para que nós sejamos bons dentro de casa, para que venhamos dar o exemplo na rua. Porque também a palavra do Senhor vai falar que aquele que não cuida dos seus já está reprovado. Ah, não, presbítero, você não conhece minha esposa. Ah, não, presbítero, você não conhece meu irmão, você não conhece quem está morando dentro de casa. Irmãos, a questão é o seguinte: Deus te permitiu, amém, agora vamos lutar para poder chegar junto em algum lugar. E qual é o lugar que nós estamos lutando para chegar? A cidade celestial. A minha esposa não quer ir para a cidade celestial. A palavra do Senhor vai dizer: quem diz que você salvará a tua esposa? Quem diz que você salvará o teu cônjuge? A palavra do Senhor vai falar sobre os cônjuges, que um é de Deus e o outro não é. A palavra vai dizer: não se separe. Porque você pode salvar a tua família através do exemplo de vida que você está tendo. E se o teu exemplo de vida é bom, aleluia, você vai ganhar uma alma para Jesus. E depois já não será mais um vindo para a casa de Deus, mas será 2 ou a família completa. Mas eu quero dizer, aleluia, que também diz a palavra: se esses 2 não se encontram e alguém quiser ir, vai, mas é bom que não se separe. Porque Deus, Ele ama a união. Deus, Ele ama o casamento. Deus abençoou o casamento. Porque a palavra de Deus vai dizer que o casal já não são 2 mais, mas são um só. Ele se une em matrimônio e vira uma só carne. E ali começa a reinar o amor. Por que no começo é sempre amor, beijinho, abraço, e depois começa a ficar complicado? O que acontece? Somos nós que mudamos. Mas o que eu quero trazer com isso? Deus está me levando para outra direção. Eu estou querendo entrar na vida de Jefté, mas está difícil. Aleluia. A palavra vai dizer, igreja, só para dar um resumo aqui básico nisso, que a palavra ela vai nos ensinar que se nós formos bons, tudo muda, o ambiente muda, a área muda. Nós somos chamados para contagiar. E quando nós contagiamos, alguma coisa tem que mudar. Pensa só, Jesus andou na face desta terra. Quantas pessoas tentou matar ele, estava querendo matar ele? Quantas pessoas não aceitavam o evangelho que ele estava pregando? Mas qual foi o tamanho da multidão que andava com ele? Porque a palavra de salvação e vida contagiou a humanidade. Conta ali aquelas pessoas que foram alimentadas, mais de 5 mil, mais de não sei quantos mil. Veja a multidão que seguia Jesus. Por que a multidão
seguia Jesus? É bem certo que a palavra diz que alguns seguiam ele pelo pão que alimentava, mas muitos estavam ali se alimentando da palavra. E ali, através daqueles atos ali, muitos conheceram Jesus e o Evangelho. E nós não temos que ser diferente. E eu quero dizer, igreja, que se nós tivermos essa fonte que jorra, aleluia, nós seremos prósperos. Nós teremos família abençoada, nós teremos filhos abençoados, nós teremos trabalho abençoado. Então somente se a partir de agora você começar a usar esses atributos a qual você pode ter. Talvez você não tenha o atributo de Jefté, valente e valoroso. Talvez, não estou dizendo que não tenha. Talvez você não tenha, mas talvez você tenha outro adjetivo. Você é um homem de oração. Você é um homem de fervoroso em fazer a obra de Deus. Você pode não ser valoroso em algumas coisas, mas pode ser em outras. Então usa esses adjetivos que você tem para vencer todas as batalhas, todas as dificuldades. E eu quero entrar agora na vida de Jefté. Consegui, ô glória. Jefté, aleluia, por causa da sua mãe ali, né, do título da sua mãe, ele foi ali expulso da família dele, e ele foi ali habitar fora daquele lugar ali, sendo que alguns dias depois a palavra vai dizer que o povo medianita, se eu não só olhar aqui de novo que eu li hoje, mas eu não meditei, aleluia, no nome, aqui ó, os filhos de Amon começaram a guerrear contra eles. E aconteceu, aleluia. Cadê aqui, ó? Então Jefté fugiu, né, de diante dos seus irmãos quando ele foi expulso. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aí veja só o que Deus faz. Deus, ele vai levantar guerra, se preciso for, para que você seja exaltado. Mas Jefté, aleluia, ele encontrou ali no coração de Deus um lugar. E nós também temos que encontrar no coração de Deus o nosso lugar. Porque quando nós acharmos o nosso lugar no coração de Deus, Deus levanta guerras para te exaltar. Deus levanta aí, ó, dificuldade tão grande para que você venha a ser levantado ou reconhecido por aqueles que te humilhou. Não é que a questão aqui é que Deus simplesmente quis levantar Jefté para humilhar sua família, não, por ele ter sido expulso, não. Mas Deus quis levantar alguém que tinha um coração voltado à fidelidade com Deus. A fidelidade com Deus transforma as coisas. E ali, aleluia, a palavra de Deus vai mostrar que quando a guerra veio, eles não acharam ninguém. Os irmãos dele, que tinham sua família bonitinha, não foram chamados. Mas a palavra vai dizer que os anciãos foram lá buscar Jefté, lá onde ele morava em Tobi, para poder guerrear a guerra. E ali eles falaram assim: olha, seja você cabeça sobre nós. Imagine alguém que foi expulso da sua cidade, aqui ó, esse bairro aqui ó, alguém te expulsou desse bairro aqui, te mandou para longe, e em algum momento as pessoas desse bairro vão lá te buscar para você ser líder aqui dentro, para você ser um chefe aqui, de forma a fazer coisas boas aqui dentro e vencer, para que todo mundo aqui se alegre e ganhe com isso. Aleluia! E desta forma os anciãos foram lá e disseram os anciões de Gileade a Jefté: aleluia, por isso mesmo tomamos a ti para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon. Eu quero dizer aqui também que este povo aqui, eles não acharam ninguém lá em Gileade para poder guerrear. Mas eu vou dizer mais: Deus não permitiu ninguém ser achado, para que o nome de Jefté venha estar escrito no livro da vida aqui, ó. Deus falou: não, eu vou trazer esse que foi humilhado, eu vou trazer esse aí, ó, que foi escorraçado. Eu quero dizer, igreja, que muitas das vezes nós estamos sendo humilhados por alguém, estamos chegando a um ponto de desacreditar até de nossa própria vida, porque alguém está falando mal, alguém está te diminuindo. Mas eu quero dizer que se você for fiel a Deus,
não importa quem fale contra você, Deus vai te exaltar. O momento da tua humilhação vai se transformar em momentos de alegria, vai se transformar em momentos de reconhecimento, vai se transformar em momento. Você quer ver uma coisa? Vocês estão aqui hoje sentados, amanhã vocês podem estar aqui em cima nesse altar pregando ou trazendo um testemunho de vida, mas para que isso aconteça, você tem que se doar mais, você tem que buscar mais, você tem que ler mais. Como é que você vai pregar sobre o Deus da Bíblia se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai pregar sobre Jesus se você não conhece Jesus? Como é que você vai trazer um exemplo de vida através da palavra se você não usa esse manual? Então, aleluia, não é diferente. Para vocês serem exaltados por Deus, para vocês crescer diante de Deus, quer ver uma coisa bonita? Vocês que estão aqui dentro hoje, eu não saio do bairro Retiro São Joaquim, né? Eu não saio desse bairro, mas se Deus quiser, Deus pode te levar para Israel. Se Deus quiser, Deus pode te levar para Estados Unidos, para o exterior, mas para fazer o quê? Aleluia. O propósito de Deus na nossa vida é que nós ide e fazer discípulo, pregar o evangelho a toda criatura. De repente eu não consiga ir, mas Deus possa te levar. Mas para que Deus venha levar um de nós temos que fazer o quê? Meditar nesta lei de dia e de noite. Nós temos que nos fortalecer nessa palavra. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? O que adianta ser cheio do dinheiro? Todo mundo me conhece porque eu tenho dinheirão, eu tenho carro do ano, eu tenho cordãozão pendurado, eu tenho isso e tenho aquilo. E se Jesus vier buscar a nossa alma, o que temos nós para oferecer ao Senhor? Então eu quero te dizer que a maior riqueza do mundo não é dinheiro. A maior riqueza do mundo é a fidelidade com Deus. A maior riqueza do mundo é o conhecimento da tua palavra. A maior riqueza do mundo é o conhecimento do Evangelho. Mas vou ser mais direto, não é só ter conhecimento, tem que ter prática também. Para que você venha a ser próspero, você pode ter todo o conhecimento, mas se você não praticar esse conhecimento, você não vai ser nada. Vai ser como um vaso rachado, que ao ser cheio de azeite, o azeite vai embora, porque o vaso está quebrado. Então, aleluia, a palavra de Deus, ela nos dá o conhecimento da salvação, ela nos dá o conhecimento do crescimento, mas se eu não colocar em prática isso na minha vida, não vai funcionar. Quando chegar naquele grande dia, como a palavra diz, vinde benditos de meu Pai, para o descanso que está preparado para vocês, muitos não vão subir, porque quando a porta se fechar, aleluia, vai ser difícil para muita gente. Imagina você, não vou imaginar você não, você subiu, mas imagina as pessoas que vão ficar lá do lado de fora. Senhor, abra-nos a porta, Senhor. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Mas Senhor, pregamos no teu nome, profetizamos a tua palavra, nós profetizamos, nós fizemos isso e aquilo pela tua palavra. Ele vai falar, apartai-vos de mim para o fogo que vos está preparado. Porque eu quero dizer, igreja, que tem muitos que se dizem cristão e não é. Tem muitos que estão pregando a palavra, mas não vivem a palavra. Tem muitos que estão aí falando e dizendo que faz, mas não faz nada. Quantos estão aí pelo mundo pregando, cobrando riquezas para pregar a palavra de Deus, mas não tem poder nenhum, só tem conhecimento. É até interessante, né? Um vídeo que eu vi aí. O rapaz chegou, pregador, vem pregar na minha igreja. Eu vou sim, mas olha só, eu cobro 5 mil reais para pregar. Amém, pregador, nós pagamos o seu cachê, mas olha só, já que você está cobrando para pregar, eu estou pagando pelo teu produto, então eu vou querer o resultado do produto, né? Se eu estou pagando para um profeta, eu vou querer que você profetize para 10 pessoas, eu vou querer que você cure alguns deficientes que tem aqui na igreja, eu vou querer que você dê vista aos cegos, eu vou querer que você faça o braço ali de uma pessoa crescer. Não, peraí, como é que é isso aí? Você está vendendo.
Se você está vendendo, você tem que cumprir com aquilo. Por isso que a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dá. Não sou contra, vamos lá, não sou contra a quem pede ali uma passagem. Eu não sou contra para quem pede ali uma oferta de amor, né? Porque sabemos que tem pessoas que vivem da obra. Sabemos, não podemos ser, né, ingrato com isso, não podemos ser de forma a não ter entendimento. Agora, pessoas que cobram valor absurdos para poder pregar a palavra de Deus, que ele recebeu conhecimento do céu. Então, igreja, assim, este é o meu modo de pensar. É a minha colocação. Não sou contra a quem recebe uma oferta de... Pastor, chamar alguém para pregar? Sim, pastor, eu vou. Mas, pastor, o senhor sabe que eu vivo da obra. O senhor pode pedir uma oferta de amor para a igreja? Amém. Concordo com isso. Mas amém. Vamos voltar aqui para a palavra. A palavra vai dizer que Jefté foi chamado para ser cabeça, aleluia, contra a guerra que se levantou contra Israel. E eu, para poder adiantar aqui esta pregação, a palavra vai dizer que ele aceitou, assim, o chamado dos anciões para poder ser ali o guerreiro que iria estar de frente contra aquela batalha. E eu acho algo interessante que eu quero colocar aqui também, igreja, que temos que entender isso daqui, porque muitas das vezes nós fazemos propósito com Deus e não cumprimos. Muitas das vezes fazemos propósito que não podemos cumprir ou não conseguimos cumprir. Mas Jefté foi fiel até no propósito que ele fez. Jefté falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor me fizer vitorioso nesta batalha, eu vou te oferecer em sacrifício aquilo que sair pela porta da minha casa. Seria uma coisa até complicada de pensar já no momento. Imagina quem sairia da porta da casa deste homem. Quem ele imaginou que sairia? Porque da porta da nossa casa só sai a nossa família. Eu não sei se ele estava pensando bem quando ele fez esse propósito com Deus. Mas ele falou: Senhor, se o Senhor me der a vitória sobre esta guerra, aquilo que sair da porta da minha casa eu te oferecerei em sacrifício. E quando ele chegou em casa, quem estava saindo da porta dele era a filha única que ele tinha. E eu acredito que ele se arrependeu amargamente. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel à palavra que ele deu a Deus. Então, igreja, o que eu quero frisar aqui hoje, quando você fizer propósito para Deus, faça um propósito sim. Deus se anima com o propósito, mas faça um propósito que você consiga fazer. Qual o propósito que eu consigo fazer, presbítero? Eu consigo fazer um propósito de oração. Eu consigo fazer um propósito de jejum. Eu consigo fazer um propósito de doar uma cesta básica. Eu consigo fazer um propósito de ajudar pessoas necessitadas. São vários propósitos que você consegue fazer. Então, quando fizer um propósito com Deus, Senhor, eu preciso de libertação. Eu vou fazer um propósito de 12 horas de jejum. Vá lá e cumpre o propósito, porque Deus tem prazer naquele que cumpre o propósito. Agora, Deus não tem prazer naquele que quebra propósito também. E aqui, esse homem entendia o que era fazer um propósito com Deus. E quando ele chegou na tua casa, Deus deu vitória a ele. Ele foi cabeça de Israel, ele foi juiz de Israel. E ali, ele foi juiz de Israel por um bom tempo, tomando conta ali da liderança. E quando ele viu a filha dele, eu acredito na amargura que chegou a ele, e ele comentou com a filha dele: minha filha, eu falei para Deus que eu iria fazer isso. E o mais interessante de tudo é que a filha aceitou. Ele falou: meu pai, eu estou todo arrepiado aqui. Se você falou isso para Deus, você cumpra. Ele falou para Deus: eu vou oferecer sacrifício que sai da minha porta. E ele falou para a filha: minha filha, eu falei para Deus que eu iria dar, e quem saiu da porta foi você. E assim, eu acho uma coisa incrível. Eu não consigo entender, assim, fisicamente, humanamente, eu não consigo.
E ela falou: meu pai, se você fez esse propósito com Deus, você vai cumprir. Eu só te peço, meu pai, 2 meses, para que eu possa chorar, né, como diz a palavra, a minha virgindade, para que eu possa chorar nos montes, nos vales. Esse tempo eu te peço, né? E ali o pai dela falou: vai. E ela chorou pelos vales, pelos montes ali, né? Como diz a palavra, é a palavra que está dizendo dessa forma. Eu não grifei o versículo, aleluia, mas eu fiquei emocionado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Ah, filha minha, muito me abatestes. Olha como é que ele ficou abatido. E és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Olha só, ele falando que ele estava abatido porque ele abriu a boca para o Senhor. Eu vejo assim, das pessoas que abrem precipitadamente a boca para falar para o Senhor: meu Deus, se você me tirar dessa situação, eu faço isso. Meu Deus, se você me livrar desta morte, eu faço isso. Meu Deus, se você me ajudar nisso, eu faço isso. E quando Deus te ajuda, você não faz nada. Mas ele falou aqui, ó: e não tornarei atrás, não voltarei na minha palavra. Então diz aqui a palavra: e ela lhe disse: pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. Meu pai, olha, estou todo arrepiado. Qual filha hoje em dia falar assim: olha, eu falei para Deus que ia sacrificar você a Deus. Hoje dá cadeia, hoje está complicado. Mas aqui, ó, ela falou: e ela disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon, que ele ganhou a guerra a qual ele colocou. Disse mais ao pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E depois que aconteceu isso, ela voltou. A Bíblia não nos conta como foi, né? Até porque é algo difícil de aceitar, assim, nos dias de hoje, né? É algo difícil, mas naquele tempo não era difícil, tá, gente? Há uma situação coloquial de tempo. Por exemplo, naquele tempo, Abraão foi sacrificar o próprio filho a Deus. Abraão levou o seu filho ao alto de um monte, colocou ele em cima lá das lenhas, e quando ia lá, né, que ele pegou o cutelo para imolar o teu filho, Deus falou: para, eis ali no mato ali, ó, um cordeirinho. Quem sabe Deus não fez isso com Jefté também, né? E simplesmente não foi aqui dito, porque outras pessoas poderiam fazer tal coisa, não sendo da vontade de Deus, né? Talvez Deus tenha colocado como exemplo, não vou dizer que fez ou que não fez, mas a palavra nos dá indício que fez. E o que foi interessante também é que sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o pai, o qual cumpriu nela o seu voto. Tá vendo? Está dizendo que cumpriu nela o seu voto, mas não fala mais que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté. Hoje lhe é dita por 4 dias do ano. Ainda virou um efeito para as pessoas entenderem isso por gerações e gerações. E ali Deus fez cumprir na vida de Jefté, aleluia, o que ele mesmo prometeu a Deus, da vitória, né, e da entrega.
E ali tivemos ali o conhecimento desse ato que aconteceu na vida de Jefté. E eu conheço Jefté hoje, não porque ele era filho de prostituta. Isso foi só algo que foi dito, mas eu conheço Jefté como um varão valoroso, um varão valente que livrou Israel da morte da guerra. E hoje também na tua vida, igreja, que você seja reconhecido não pelos erros do teu passado, não por aquilo que te trouxe tristeza lá atrás, não por algo que ficou talvez até marcado no teu coração. Toda vez que eu me lembro disso eu choro. Não por isso, mas que você seja lembrado hoje, se possível for, como um homem de oração, como um homem de pregação da palavra, como um homem de Deus. Veja bem, Eliseu, ele era conhecido como um homem de Deus. Vai ali um grande homem de Deus, que você seja reconhecido assim também. Vai ali uma mulher de Deus, vai ali uma mulher de oração. Por que hoje em dia nós conhecemos o título, né, ou a colocação, mulher do coque, as varoas do coque, as varoas do roupão? Por quê? Profeta. Por quê? Porque alguém fez esse título valer. Hoje em dia está difícil ver aí essas varoas do roupão aí, como dizem de antigamente. Está difícil. Ainda que exista, parece que estão mais devagar, né? Parece que está mais difícil o dia a dia. Mas esse título foi colocado a pessoas que se entregaram em oração, que fizeram uma obra maravilhosa para o Senhor. Aquela varoa que quando alguém era cometido de espíritos imundos, era chamado, chama a varoa do coque, ela resolve. Chama aquele profeta ali que ele resolve. Chama aquele homem de Deus lá que ele resolve. Isso por quê, igreja? Porque Deus, aleluia, habitou na vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque eles eram queridinhos, bonitinhos? Não. Porque eles entregaram a tua vida. Lembra lá do estudo da escola dominical, ao qual falou assim: Senhor Jesus, o que eu farei para granjear a vida eterna? O jovem rico falou para o Senhor: mestre, o que farei para entrar na vida eterna? Aí Jesus falou algumas coisas ali, né? É bom, é só Deus que está no céu e tal, mas se querem entrar na vida eterna, basta guardar os mandamentos. O que é o mandamento para nós hoje? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor é o evangelho que Jesus nos deixou para vivermos como manual. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, venhamos a viver a palavra que, igual a Jesus comentou para aquele jovem. Então, se nós colocarmos vamos falar assim, em atenção ao que Jesus falou para aquele jovem rico estava salvo. Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar na vida após a morte? Guarda a minha palavra. Aquele jovem falou: Senhor, eu já faço isso desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade que eu guardo a palavra, que eu vivo a palavra. Pronto, acabou, não tem mais. Só que aconteceu algo depois, que muita gente fala mal desse jovem rico, sabia? Muita gente fala mal desse jovem rico, só que eu não aceito, eu aceito em parte. Sabe por causa de que eu não aceito? Eu vou explicar. Porque ele falou assim: Senhor, tudo isso eu já faço. Pronto, está salvo. Mas o que me falta mais? Agora ele entrou em um lugar diferente. Ele entrou na questão de, Jesus falou para ele assim, quer ser perfeito? Olha a diferença. Quer ser salvo? Guarda a palavra. Quer ser perfeito? Olha a diferença. Quer ser perfeito? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e me siga. Aí aquele homem saiu triste, porque ele não poderia ser perfeito, porque como diz a palavra, ele era homem de muitas riquezas, e ele não venderia tudo o que ele tinha. Então ele não foi um homem perfeito perante Deus, mas não quer dizer que ele não seria salvo. É o que eu quero trazer algo aqui para a igreja hoje. Nós, muitas das vezes,
Às vezes eu vou dizer nós porque eu já falei muito, hoje eu não falo mais. Senhor, será que eu estou salvo? Será que do jeito que eu estou agora, se o Senhor vier me buscar agora, eu vou para o céu? Quem é que já não fez essa pergunta? Quem é que não tem essa dúvida? Senhor, do jeito que eu estou andando agora, eu vou ser salvo? Aí eu vou te falar, você está guardando a palavra de Deus? Você está vivendo a palavra de Deus? Eu vou ser mais assim, feliz em uma colocação que eu tenho no meu coração. Nós não conseguiremos ser perfeitos. Perfeito só um, Jesus. Que esse venceu o mundo. Esse venceu. Ele venceu a carne, ele venceu a concupiscência, ele venceu os desejos. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E o sangue dele nos lavou para que nós viéssemos a ganhar a graça e a salvação. Então você pode ser salvo sim. Como? Guardando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Quais são os mandamentos, presbítero? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Nada nesse mundo pode ser colocado entre você e Deus. Nem o teu filho, nem a tua esposa, nem a tua casa, nem o teu trabalho, nem nada, nem a tua mãe, nem o teu pai, como diz lá na leitura que a gente fez lá, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filha, nem filho, nada pode entrar entre você e Deus em questão de adoração. Eu adoro o cantor gospel. Não, você passa a gostar só dele, adora a Deus. Eu adoro aquela pessoa ali, ela é demais. Não, você adora a Deus, gosta muito da pessoa, é assim, eu amo e adoro a Deus sobre tudo. Tudo, acabou. E qual é o segundo mandamento semelhante a esse? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo é muito fácil, né? Eu amo minha família, está sempre pertinho de mim. E aquele que está te xingando? E aquele que está te blasfemando? E aquele que está te batendo no rosto? E aquele que está, vamos lá, quando a maioria das pessoas às vezes fica revoltada e irada, você trabalha num bom emprego e o patrão te manda embora. Poxa, você xinga aquele patrão de tudo quanto é nome. Ou coisa parecida, né? Você está ali para ganhar um dinheirão com alguma coisa que vai fazer, chega alguém ali, amassa o teu cano ali, né? Como diz o ditado, quebra ali o que vai acontecer ali, e você não ganha aquele dinheirinho que você estava esperando, e ali você se revolta, se ira, e é isso aí. O que está incluído no segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você não vai agredir o teu próximo, nem com palavras, nem com atos físicos. Você não vai falar mal do teu próximo. Você não vai fazer nada que venha entristecer o coração do teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai, como diz a palavra, fornicar. Se você ama o teu próximo, você não vai adulterar. Se você ama o teu próximo, você vai respeitar teu pai e tua mãe. Isso são os mandamentos. Os 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Se você ama o teu próximo, você não vai amar. Se você ama o teu próximo, você não vai roubar o teu próximo. Não é verdade? Se você ama o teu próximo, você vai cumprir a palavra. Porque os 10 mandamentos está, na verdade, os 9 está incluído no amar ao próximo. Se você olhar isso, está ali tudo incluído. Você quer ver uma coisa que os homens erram muito hoje em dia? 2 coisas que acontecem. Primeiro, os homens hoje em dia não respeitam pai e mãe como a Bíblia diz para respeitar. Não trata pai e mãe como se deve. E automaticamente isso gera em nós uma coisa ao qual a palavra fala, que Deus ele visita a nossa transgressão até a 3ª e 4ª geração. Se eu não obedeço o meu pai, obviamente meus filhos não vão me respeitar também. Os meus netos não vão respeitar. Mas a partir de hoje eu quero determinar que esta maldição quebre na tua vida. Porque a partir de hoje nós queremos ser salvos, amém?
E se eu quero ser salvo, eu vou cumprir o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, essa maldição será quebrada, porque eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou amar a minha família, eu vou amar os meus filhos, eles vão me amar, e assim a gente vai viver bem. Eu quero dizer, igreja, que todo mundo passa com problema com família. Ainda mais o chefe de família, que às vezes tem que educar uma coisa. Por exemplo, nossos filhos vai para a rua brincar, ou para o colégio, ou para qualquer outro lugar, e ele vê uma outra criança agindo errado, e acha normal e vem agir errado dentro de casa. O pai já, opa, peraí, isso aí está errado, quem te ensinou a isso? Alguns são mais violentos, vai lá dar umas palmadinhas, ou bota de castigo, e o filho não aceita ser repreendido, porque muitas das vezes não foi ensinado também. Mas a partir do momento que a gente ensina, ele vai andar pelo caminho correto. Se mais tarde ele se desviar, diz a palavra que tuas mãos estão limpas, porque você ensinou. Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Então, se o meu pai tivesse me ensinado o caminho que eu devia andar, eu saberia andar no caminho. Eu, infelizmente, aprendi da boa forma, vindo para a igreja. Eu aprendi aprendendo com Deus. Mas, assim, o meu filho já está crescendo dentro da igreja. E muitas das vezes, a gente toma decisões dentro do nosso lar que às vezes também incomoda. Às vezes machuca também. Mas tem muitas coisas que, eu vou dizer, nós somos falhos, Deus. E muitas coisas que a gente faz. Eu peço perdão o tempo todo a Deus, porque eu não quero ser pego em alguma transgressão na minha vida. Deus me perdoa, porque às vezes eu ajo sem pensar. Às vezes eu falo sem pensar. E isso me traz um constrangimento, porque eu estou de frente, por exemplo, aqui de vocês. Imagina se eu lá fora, eu faço tudo de errado. Você ia vir aqui ouvir eu pregar? Passando alguém ali na rua, então você vai chamar o vizinho. Vizinho, hoje quem vai pregar é o presbítero Fabiano. Vamos lá. Quem? Duvido. Aquele homem? Aquilo ali não é homem de Deus não, rapaz. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi de um homem que eu conheço, que, olha, a palavra é abençoada, mas o tanto de coisa que eu ouvi daquele homem, e vou te falar, ele está pecando comigo ainda, porque ele vacilou comigo. Vacilou comigo. E vou te falar, toda vez que eu ligo para ele, ele nem me responde, já me bloqueou. Mas Deus vai cuidar dele em nome de Jesus. Eu quero que ele venha ser salvo, eu quero o bem dele. Ele fez um mal contra mim, mas eu quero o bem dele. Eu quero o bem de todo mundo. Eu vou te dizer uma coisa aqui também, igreja, que muita gente fala, para finalizar agora. Nós temos inimigos sim, mas os nossos inimigos não são pessoas. A palavra vai dizer que os nossos inimigos são principados e potestades. Há muitos que fazem inimigo para si. Tem homens que fazem outros homens de inimigo. Mas nós, lavado e remido no sangue do Cordeiro, o único inimigo que nós temos são os principados e potestades. Então, ainda que a palavra vai dizer, orai pelos teus inimigos, isso se você tiver. Eu já oro por todos, porque eu só tenho amigos em nome de Jesus, e creio que a igreja também, amém? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Aprendemos com Jefté, aleluia, que temos que atentar para os títulos benéficos das pessoas e não para os títulos que machucam, amém? E vamos aprender também, aleluia, quando fazer voto com o Senhor, temos que pensar antes de fazer, porque o que sai da nossa boca, aleluia, é forte, tá? A palavra que sai não volta atrás. Amém? Então aprendemos hoje nessa noite que temos que vigiar em todo tempo, cumprir a palavra, aleluia. E a questão de ser, como diz a palavra, se você quer ser salvo, cumpra a palavra. Se você quer ser perfeito, esses homens que chegaram perto da perfeição de Deus, que largaram tudo, porque há pessoas que fizeram isso. Esses são os homens que a gente conhece, esses são as mulheres que a gente conhece,
Talvez as mulheres do estoque, as varoas do roupão, talvez esses profetas conhecidos aí. Amém? Então eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.